vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Quero ler com você a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Deixa eu dizer para vocês que o livro de Efésios, ou a carta de Paulo aos Efésios, é a minha carta paulina preferida, predileta, porque ela fala de tudo, né? Fala de todas as nuances de uma vida cristã, né? Fala da igreja no sentido mais místico, mas fala também de coisas práticas, daquilo que eu chamo da teologia da segunda-feira. Então, é uma carta que vai te ensinar a como se movimentar espiritualmente, mas também vai fazer você pensar na sua vida enquanto pai, enquanto marido, enquanto patrão, chefe, enquanto líder. Enfim, todas as áreas da sua vida você vai encontrar ali orientação. Eu quero ler com você o capítulo 1 de Efésios, ok? Se você puder abrir comigo, eu lhe agradeço. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você pode ler esse versículo comigo? Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e a possessão adquirida pelo louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós que há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de todos vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a sua esperança, da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança dos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, assim de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Que capítulo glorioso. Curve sua cabeça. Pai de graça, obrigado por esta revelação.
Obrigado por este mistério que é nos revelado nesta noite. Obrigado porque tudo aquilo que estava oculto, escondido nas entrelinhas da Tua palavra, agora saltam diante dos nossos olhos espirituais e podemos conhecer assim como é. Obrigado porque o Senhor deixa claro qual é a diretiva que precisamos ter nas nossas vidas. Obrigado porque hoje podemos compreender qual é a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por este ambiente profético que o Senhor preparou para cada um de nós. Faça com que a nossa mente hoje, ela abandone as questões racionais, naturais, terrenas, humanas, e alcance um lugar nas dimensões celestiais. Que possamos acessar agora as realidades do Teu reino, que possamos ter a nossa mente dilatada, ampliada, para compreendermos com a sabedoria que vem do alto, aquilo que procede do Teu coração. Assim te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Tome o seu lugar, glória a Deus. Queridos, nós estamos num processo de revermos os nossos conceitos enquanto igreja. Eu não sei se você tem pensado sobre isso. Nós temos vivido um tempo de muitas incertezas. Nós não sabemos até quando esses regimes fitossanitários vão permanecer, vão continuar. A gente não sabe até quando nós vamos ter que usar máscara. E se daqui para frente isso vai ser parte da nossa rotina diária. A gente não sabe até quando o hábito, de usar o tempo inteiro o álcool em gel para fazer a desinfecção vai fazer parte da nossa vida, o distanciamento social, a proteção das pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis, que fazem parte do grupo de risco, embora para mim todos nós estamos em risco, mas existe, você sabe, um grupo que precisa ser melhor cuidado, como os idosos, as pessoas imunossupressoras, enfim. Então nós precisamos ter uma visão, até para saber até quando isso vai continuar, mas é muito difícil. Nós ouvimos tantas coisas e existem tantos prognósticos. A OMS diz uma coisa, os economistas dizem outra, os políticos ideológicos dizem outra, e você fica no emaranhado de situações sem saber exatamente, como se comportar diante de tudo isso. Mas o fato é que, tirando tudo isso que nós temos vivido e que tem feito parte da nossa vida, nós estamos num período de reavaliação do que é ser igreja. Nós estamos passando por um período de rever os nossos conceitos. Nós estávamos muito apegados ao prédio, à liturgia, às crenças, não é? Nós estávamos apegados a um ato espiritual de 2 horas de reunião semanal, e nós resumíamos a nossa espiritualidade a isso. Depois, quando nós saímos dessa porta para fora, durante a semana, dificilmente nós pegávamos novamente na Bíblia para ler qualquer outro capítulo, para ter uma vida devocional ativa, não tirávamos nenhum período de oração, não tínhamos cultos familiares, não ensinávamos a Bíblia para os nossos filhos, deixávamos isso a critério do cultinho que já acontecia aqui no próprio templo. Ou seja, nós estávamos um pouco mal acostumados e agora nós estamos revendo alguns conceitos. É bom lembrar que em Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele termina numa casa. Ou seja, Deus, ele ainda continua trabalhando através do sacerdócio no lar, através da família, através da casa. Deus, ele continua se movimentando de forma diferenciada, não organizacional, mas sim orgânica. Então esse tempo de revisão é um tempo inclusive para nós levantarmos, fazermos um inventário de tudo aquilo que Deus nos prometeu nos últimos anos.
Eu não sei se você tem as suas profecias anotadas, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Eu não sei se você tem um caderninho onde você anota todas as palavras que você recebeu sobre a sua vida nesses anos todos, ou talvez até mesmo aí na sua Bíblia, né? Sublinhado, né? Você tenha usado um lápis aí e destacado alguns trechos que realmente falaram ao seu coração, onde você tinha convicção de que era Deus falando com você. E está na hora de nós revisarmos essas palavras, porque isso vai ser para nós alimento e combustível nesse tempo. Daniel, enquanto estava na Babilônia, recorreu aos escritos de Jeremias. Ou seja, nós precisamos avaliar tudo que foi predito a nosso respeito. Então, nós estamos vivenciando um tempo de transição, e num tempo de transição muitas coisas podem acontecer, as coisas mudam de lugar, aquilo que nós pensávamos ser, já não vai mais ser, e aquilo que nós não dávamos o mínimo crédito vai passar a existir, ou seja, muita coisa vai ser mudada de lugar, e nós precisamos escrever as coisas a lápis, não escrever a caneta, porque muitas vezes nós somos muito planejativos, somos muito planilhados. E eu não digo que você não tem que ser organizado, né? A Bíblia diz qual é o homem que vai fazer a construção de uma casa e não faz a conta de quanto vai gastar para essa construção. Não estou dizendo para que você agora deixe a sua vida ao Deus dará. Inclusive, em umas das segundas-feiras eu acabei falando sobre isso, que as coisas que são deixadas de lado, elas acabam se perdendo. Por exemplo, deixa o seu carro sem lavar para ver o que acontece. Vai virar um lixo, porque ele foi deixado de lado. Então, tem coisas na nossa vida que nós precisamos manter, sim, a severidade, inclusive, de uma rotina diária de avaliação. Mas tem algumas coisas que nesse momento nós precisamos escrever a lápis, porque elas podem vir a mudar. E nós precisamos entender que Deus está nos levando a trabalhar sob a finalidade do propósito e não por resultados, porque nem sempre aquilo que dá resultado é o certo a ser feito ou é o certo a fazer, mas nós não podemos perder o nosso olhar do propósito que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Por isso eu digo, revise as palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Revise as palavras que foram liberadas sobre o seu passado, porque isso vai fazer com que você seja alinhado com aquilo que Deus está te chamando para ser nesse momento. E você sabe que quando você tem uma visão de propósito, você tem uma visão de futuro. E tendo uma visão de futuro com clareza, você acaba se movimentando da forma correta no presente. Então, se você sabe o que vai acontecer com você no futuro, se você não estuda a escatologia, se você não entende do fim dos tempos, se você é confuso a partir das questões mais relacionadas ao fim dos dias, é importante que você mergulhe nessas profecias para que você entenda o seu futuro, porque a sua escatologia vai definir o tipo de vida que você está adotando agora. Então você precisa mudar muitos hábitos e muitas rotinas, não só você, eu também me incluo nisso. Então essa parada provocada, talvez não por Deus, mas permitida por Deus, está nos levando a questionarmos a vida da igreja, está nos levando a questionar a missão da igreja, a natureza da igreja, a função da igreja, o que nós estamos fazendo de fato e de verdade aqui na terra. Eu sei que tem coisas que nós não podemos controlar, que são coisas que estão fora do nosso perímetro de responsabilidade e de ação, mas é bem verdade que tem coisas que, embora nós não possamos controlar, nós precisamos dar uma resposta, ou seja, Deus espera de nós uma reação para aquilo que está acontecendo. E nós precisamos nos movimentar da maneira adequada, porque se você não tem o conceito correto do que você é,
você não vai se movimentar da maneira que você precisa se movimentar. Então nós estamos num momento de buscar clareza, de nós buscarmos evidência. Isso vai gerar em nós uma nova movimentação para um novo tempo. E aí você pode dizer, a igreja mudou, ela não é mais física, agora ela é digital. Queridos, deixa eu lhe dizer, o que define o meio é o tempo. Para cada tempo Deus tem um meio diferente de levar a sua palavra. Se essa for a vontade dele, assim será. Mas isso não diz quem nós somos. Isso não revela quem nós somos no conceito mais primal do que é ser igreja. Então nós vamos precisar rever todos os nossos conceitos e as bases que nos trouxeram até aqui. Uma das coisas que Efésios capítulo 1 deixa muito claro é a revelação de que Jesus é a plenitude da glória. Repita assim comigo, plenitude da glória. Por um determinado tempo, quando você lê a Torá, quando você lê os profetas, você vê que Deus usou os patriarcas, os profetas, que Deus usou os próprios homens influentes da época, que eram os próprios profetas, como por exemplo o próprio grande legislador Moisés, para se revelar ao povo. Nós podemos desprezar essas realidades? Não, claro que não. Essas realidades não podem ser desprezadas. Mas é importante nós lembrarmos que lá no Monte Tabor, na transfiguração, quando os céus se abriram e Moisés apareceu representando a lei e Elias apareceu representando os profetas, o próprio Deus disse: esse é o meu filho amado em quem meu coração se alegra, em relação a Jesus. E ele diz uma frase muito importante, ouvida por todos aqueles que ali estavam: a ele ouvi. Ou seja, quem nós precisamos escutar agora? Cristo. Quem nós precisamos ouvir agora? Cristo. Nós precisamos ouvir porque agora Ele fala por meio do Filho. Agora Ele se comunica por meio do Filho, através do Espírito. Nós precisamos entender que toda essa revelação bíblica, ela se tornou notória na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus, porque em Jesus habitou toda a sabedoria de Deus, em Jesus habitou todos os tesouros insondáveis do conhecimento de quem era Deus como Pai, sobre a paternidade para as nações. Em Cristo habitou toda a plenitude da sua glória, ou seja, quando nós temos um contato com a revelação de quem Cristo é, nós conhecemos a nós mesmos. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e disse: disseste bem, pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, quando você conhece a Cristo, a sua identidade como igreja, ela se torna clara. Então nós precisamos mergulhar no conhecimento de quem é Cristo. Porque a pergunta é: e agora? Como nós vamos nos movimentar? Agora eu lhe digo, Cristo, Ele quer se expressar em sabedoria, em plenitude, em tudo aquilo que Ele recebeu em paternidade através do seu corpo, que é quem? Eu e você. Que é quem? A sua igreja. Nós somos o corpo vivo de Cristo na terra. Por isso Deus revelou o seu plano em Cristo, e todo aquele mistério que estava oculto na lei, agora em Cristo foi refletido, e agora através da igreja ele tem o que? Progressão. Entenda uma coisa, Cristo recebeu toda a plenitude de Deus, e Ele deixou essa plenitude para cada um de nós. Ele espera que agora nós, como seu corpo, venhamos a refletir a plenitude da sua glória, a refletir a paternidade de Deus, a refletir a sabedoria que vem do alto. Agora chegou a hora da igreja revelar
para os principados, para as potestades, para os espíritos dominadores, quem é Cristo através dela e por meio dela. Agora chegou o momento de nós ocuparmos o nosso lugar, que foi recebido na cruz do Calvário, que é assentado com Cristo nas regiões celestiais, em lugares de autoridade, tendo acesso ao profundo e ao secreto das revelações do coração de Deus. Esse é o propósito eterno que foi revelado em Cristo e agora está disponível para mim e para você. Independente se você cursou uma universidade, independente se você tem um curso de teologia, independente se você tem 3 meses de conversão ou 30 anos de conversão, independente se você tem clareza do seu ministério ou não tem clareza do seu ministério, o fato é, se você nasceu da água e do Espírito e se tornou a igreja, você é o corpo santo de Cristo na terra e está assentado com Ele nas regiões celestiais em lugar de autoridade. Então você precisa ocupar esses lugares. A igreja sempre foi o plano original de Deus. Por quê? Porque ela foi feita em Cristo. Quando Cristo, ele sai de Deus, porque João vem dizer que Cristo estava em Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus cria Cristo, Deus gera Cristo, sai dele, das entranhas dele. E naquele momento, Efésios vem dizer que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Nós fomos trazidos à luz, aonde? Lá no Calvário. Deixa eu explicar algo para você. Eva estava dentro de Adão. Adão não sabia, mas dentro dele estava Eva, a apoiadora, a adjutora, aquela que havia de ser levantada como a sua adjutora, a sua apoiadora, a sua esposa. E alguns rabinos messiânicos, eles dizem que é como se Adão e Eva, eles fossem gêmeos, porque eles foram feitos do mesmo padrão de DNA. Quando Adão, ele recebeu um sono profundo e foi ferido do seu lado, de dentro dele, Deus arranca Eva, ou seja, ela foi feita do mesmo padrão do marido. Por isso que Adão, quando olha para ela, diz: és tu, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ela era exatamente igual a ele, ou seja, ela era constituída do mesmo padrão de DNA. Então eu quero que você entenda que a igreja já estava dentro de Cristo, quando Cristo foi criado antes da fundação de todas as coisas. E na cruz do Calvário, quando Cristo estava sendo ferido no seu lado por um soldado romano que o transpassou com uma lança e dele saiu sangue e água, a igreja foi gerada, a igreja foi tirada dele. E por isso que nós estamos sendo desenvolvidos até alcançarmos a estatura de varão perfeito. O que é a estatura de varão perfeito? São as medidas exatas do Cristo. Paulo vai falar da profundidade, da altura, da largura, vai falar das medidas, e nós estamos sendo esticados até alcançarmos o mesmo padrão de DNA celestial em nós. Ou seja, nós somos o seu corpo na terra. Nós estávamos nele, como igreja nós estávamos dentro de Cristo, e aquilo que foi dado a conhecer, volto a dizer, aos patriarcas e aos profetas, é extremamente importante, mas agora foi dado a conhecer a quem? A igreja. Nós temos livre acesso a esse lugar de revelação, de entendimento, de compreensão das realidades espirituais. Pois se a lei era a sombra de Jesus, e Jesus foi o cumprimento desse mistério que estava oculto, é importante você entender que hoje nós, como igreja, nós somos a revelação do que foi idealizado por Deus na eternidade para Cristo. Ou seja, nós estamos dando continuidade ao ministério de Cristo, e não
E não sozinhos, nós estamos fazendo isso com Ele, para Ele e por Ele. Todas as coisas são por Ele. Mas, repita assim comigo, mas nós precisamos fazer isso da posição correta. E qual é a posição correta da igreja? Nós precisamos ocupar os lugares celestiais. Nós precisamos voltar a ocupar os lugares celestiais. Nós estamos muito preocupados com as coisas do presente, com as coisas do dia a dia, com as coisas das rotinas. Eu acredito muito na cosmovisão cristã e na missão integral, que entende uma igreja relevante, militante, que influencia a sociedade em todas as áreas. Mas se você fizer isso na força do seu braço, você quebra a cara. Por quê? Porque essa é uma guerra que se ganha primeiramente no reino do Espírito, nas regiões celestiais. É lá que você se apodera e você se empodera do que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Se essa frase fosse escrita exclusivamente para a igreja, já estava bom. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o livro de Efésios fala sobre lugares celestiais por 5 vezes. Paulo volta a citar a igreja nos lugares celestiais por mais 5 vezes no mesmo livro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer que você, que eu, conheçamos a nossa posição, para que a gente venha exercer de fato e de verdade a nossa função. E a nossa posição que nós temos como igreja em Cristo, ela vai ser definida pela percepção espiritual que nós temos. Ou seja, quanto maior for a sua percepção enquanto igreja, quanto melhor for a sua definição do que é igreja, mais atuante, mais efetiva, mais eficaz você vai ser nos lugares que Deus te conduzir. E nós vamos entender tudo o que precisa ser entendido. Por quê? Porque isso vai depender do nível que nós estamos estabelecidos. Repita comigo, nível. Deus, Ele quer que nós venhamos a ocupar o nível que Ele nos deu. E que nível é esse? Lugares celestiais. Se nós estivermos na terra, com os nossos pés cravados na terra, eu não estou dizendo para que você não tenha uma fé realista, não, que você seja um místico, alguém, sabe, que está fora das coisas que acontecem, um alienado, não, eu não estou dizendo isso. Mas se você estiver compreendendo a igreja do ponto de vista terreno, a única visão que você vai ter é sobre as coisas do mundo, mas se você estiver assentado com Cristo nas dimensões celestiais, você vai entender as coisas do ponto de vista de Deus. Eu já contei esse episódio aqui algumas vezes. Nós temos o hábito de assistir a marcha de 7 de setembro. E um dia o Arthur era muito pequeno, ele ficava puxando a minha calça o tempo inteiro, porque ele dizia: pai, eu não consigo ver a banda passar. E aí tinha muita gente ali, aquele aglomero de pessoas, e a banda estava tocando, e ele estava incomodado porque ele queria ver a música. Então eu o peguei no colo, consegui dar um passo à frente, ele conseguiu enxergar a banda que estava passando, e naquele momento o Espírito Santo me disse: é assim que o Pai faz com você, Jackson. Quando você está com dificuldade de enxergar as coisas na terra, Ele te coloca no seu colo para que você alcance o mesmo prisma de visão e o mesmo ângulo de visão que Ele tem, e você passe a enxergar as coisas do modo dele e não do seu. Quando você está nas dimensões celestiais com Cristo, a sua visão muda. O problema é que muita gente ainda enxerga a igreja como uma instituição religiosa organizada. E o que nós precisamos entender é que igreja não é uma organização. Igreja é um organismo vivo. Essa é uma das realidades que nós precisamos entender. A igreja, ela é um organismo vivo.
Se nós formos avaliar a igreja historicamente, nós vamos conhecer uma igreja dividida, uma igreja perseguida, uma igreja conflituosa, uma igreja obscura, enfim, uma igreja com altos e baixos. Mas a igreja, meu irmão, ela não se compreende pelo seu sentido literário. A igreja, ela só se compreende através de revelação. Não é estudando a história da igreja que você vai encontrar respostas para saber o que você é. Você só vai saber quem você é como igreja, de forma coletiva, quando você acessar esse lugar de entendimento. A igreja, ela não está em crise. A igreja nunca estará em crise. A igreja nunca foi perseguida, nunca foi conflituosa, nunca foi obscura, nunca teve altos e baixos. A igreja sempre esteve assentada em lugares espirituais. O que sofreu danos foi a instituição religiosa cristã que os homens construíram através dos seus dogmas humanos, mas a igreja de Cristo permaneceu firme, assentada nas dimensões celestiais com Cristo. Porque a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. E se Ele tem o controle de todas as coisas, o lugar em que você está é um lugar seguro, não há o que temer. Se Ele está no controle de todas as coisas, você está nos braços do Pai, daquele que te criou, daquele que te formou, e não há por que ter medo do amanhã. Eu estou falando da igreja. Eu não estou me referindo, obviamente, a uma congregação da denominação, nem dos conselhos, porque essas pessoas, elas estão desesperadas com a incerteza do amanhã, mas quem tem a revelação de uma igreja que se assenta nos lugares celestiais com Cristo, essas pessoas estão firmes na sua fé, e no seu objetivo e no seu propósito, e não titubeam em dois pensamentos, não cocheiam em duas ideias, mas permanecem com foco firme naquilo que Deus planejou para as suas vidas. Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo. Eu estou falando da igreja como organismo vivo, que tem a vida de Cristo passando por dentro de si. Deixa eu lhe dizer, se nós olharmos de forma terrena, aqui, vamos pegar aqui hoje à noite, você vê no físico uma congregação desorganizada, com as cadeiras espaçadas a 1,5 metro a 2 metros de cada uma das pessoas que estão do seu lado, por conta de quê? De uma pandemia mundial. Mas no espiritual, o que você enxerga? Uma igreja orgânica, nos lugares celestiais com Cristo, ainda tendo autoridade sobre principados, potestades, hostes da maldade. Uma igreja que levanta a mão e cura, uma igreja que aconselha e liberta, uma igreja que influencia e transforma, uma igreja que não depende de 4 paredes de um templo construído por mãos humanas, mas que sabe quem é em Jesus. Se você olhar humanamente, você vai dizer: não, nós somos uma organização, e que pena, nós estamos funcionando a 30%. Meus queridos, há pastores e líderes nessa nação frustrados e deprimidos, porque eles não alcançaram o seu planejamento para esse ano, porque muitos queriam viajar para Israel, porque muitos queriam construir mais uma parte do templo, porque uns queriam fazer então uma mudança no seu corpo de obreiros, e infelizmente a pandemia acabou com seus planos. Ou seja, muitas pessoas estão dizendo: puxa, nós agora estamos congregando no digital, nós não nos preparamos para isso. Então os pastores estão frustrados. Mas por quê? Meios são só meios. Deus mudou os planos, mas não mudou o propósito. A igreja organizada pode estar sofrendo algumas mudanças, mas a igreja que está com Cristo nas regiões celestiais permanece a mesma. Deus não se esqueceu das promessas que Ele liberou sobre a sua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás a sua palavra. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele zela para cumprir. O propósito não mudou.
Entenda que a cada fase a igreja, ela se utiliza de um meio, ela se adapta, mas isso não a define, muito pelo contrário. Ela se usa desses artifícios para continuar a fazer a sua missão, a sua função, para continuar a sua movimentação. E isso é mutável. A cada década, a cada era, Deus age de maneiras diferenciadas. Eu já disse isso aqui. Deus não muda, mas Ele se move. E se a igreja está atenta ao movimento da nuvem, ela vai se movimentar tal qual a nuvem se movimentar. Então isso não quer dizer absolutamente nada. O que nós precisamos entender é que nós somos a igreja que está assentada com Ele nos lugares celestiais. Qual é a posição que Deus entregou para a igreja? Repita comigo: lugares celestiais. Você e eu estamos em lugares celestiais. Você e eu oramos a Deus e Ele determina anjos de maneira específica a guardarem os nossos caminhos e acampar ao nosso derredor. Nós temos um nome que foi escrito acima de todo o nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor e Ele é o nosso cabeça. Nós temos um lugar que é o refúgio bem presente na hora da angústia, o esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, onde nós estamos seguros. Por que temer as notícias? Por que temer o dia do amanhã? Por que temer? Se nós temos convicção de que nós somos eternos. Paulo aqui, ele tenta um desafio. Ele tenta aguçar a percepção dos crentes de Éfeso, para que eles comecem a enxergar corretamente quem eles são como igreja. Mas para isso eles precisavam do espírito do conhecimento, do espírito de sabedoria, para eles receberem a revelação primeiramente de quem? Do Cristo, para que os olhos do seu entendimento fossem iluminados. Ou seja, nós não vamos compreender isso se não for por intermédio de revelação do Espírito. Deus precisa abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e Ele usa 4 bases mentais para isso. E nós já vamos falar sobre elas. Mas existe uma diferença aqui. Repita comigo: diferença. Eu volto a dizer, eu tenho traçado um paralelo entre o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. E eu quero ler 2 versículos com você. Abra sua Bíblia aí comigo. O primeiro deles está em Mateus, no capítulo 8 e no versículo 20. Se o Alexandre puder jogar lá no telão para a gente, eu agradeço. Mateus 8 e 20. Para quem não trouxe a sua Bíblia, poder acompanhar essa leitura, que é extremamente importante. Olha só onde eu quero chegar. Eu quero construir essa revelação com você. Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas ou os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele estava falando dele, não tem onde reclinar ou repousar a sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus teve discípulos, Jesus teve apóstolos, Jesus teve seguidores, Jesus teve admiradores, mas Jesus não poderia ter filho. Por quê? Porque ele ainda não havia passado pela cruz. Aqueles que seguiam Jesus, por melhor das intenções que tivessem, ainda não haviam renascido para uma nova vida em Cristo ressuscitado, porque isso só foi possível depois da ressurreição de Jesus, e Ele não tinha ressuscitado, porque nós fomos ressurretos com Ele. Agora eu quero que você entenda um outro texto comigo. Abra em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Porque a cruz, ela foi um marco divisório entre essas duas realidades espirituais. E esse texto diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja.
Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo ele tenha o quê? A supremacia. Deixa eu explicar uma coisa: a igreja é evidência de que Deus, depois da cruz, exaltou a Cristo e nos deu a Ele como seu corpo ressuscitado na terra. Quando Jesus ressuscita, Ele não tem mais seguidores, Ele não tem mais discípulos, Ele não tem mais apóstolos, agora Ele tem filhos ressuscitados. Por isso que Ele sopra a nova vida sobre os discípulos, assim como Deus no Éden soprou sobre Adão e Adão viveu. Quando Ele ressuscita, Ele sopra sobre os discípulos e eles revivem através de uma nova natureza, porque Cristo imparte a natureza divina que habita nele, com cada um daqueles que agora são os seus filhos. Por isso eu preciso passar pela cruz, porque eu não posso passar o resto da minha vida seguindo a Jesus de Nazaré. Eu preciso ressuscitar com Cristo, assumir a minha posição como corpo ressuscitado e movimentar debaixo de uma função espiritual, tomando o meu lugar de autoridade nas regiões celestiais. Quantos estão me acompanhando nisso? Essa é a realidade que Deus tem. Esse é o DNA da eternidade. Repita comigo: DNA da eternidade. Deus deu Jesus como cabeça àqueles que o perseguiam pelos seus sinais. Deus deu Jesus como cabeça àqueles que estavam atrás de Jesus somente por causa dos milagres. Deus deu Jesus como cabeça para aquelas pessoas que eram interessadas somente no suprimento das suas carências e das suas necessidades. Não! Deus deu Cristo como cabeça para a igreja após a ressurreição, porque aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito se tornaram seu corpo na terra. Porque essa é uma questão, gente, de genética espiritual. A partir do momento que eu nasço de novo da água e do Espírito, eu mudo a minha natureza, e se eu mudo a minha natureza, eu tenho compatibilidade com a cabeça. O corpo se encaixa perfeitamente à cabeça. Não há como você implantar a cabeça de um boi num homem. Isso se torna um minotauro, faz parte da mitologia grega. É impossível, porque são de DNAs diferentes, de padrões genéticos diferentes. Mas por que a cabeça de Cristo foi implantada na igreja como seu corpo? Porque quando nós fomos ressuscitados com Ele e recebemos a sua nova natureza, o seu DNA da eternidade foi engendrado em nós, e agora nós temos compatibilidade genético-espiritual para nós nos movimentarmos espiritualmente, sobrenaturalmente, milagrosamente, fazendo tudo aquilo que Jesus fazia. Entenda o poder dessa revelação. Nós não somos de naturezas diferentes, uma animal e outra espiritual, não. Você passou a ser um ser sacerdotal, de identidade espiritual, com o DNA celeste, com uma natureza divina, e agora você se encaixa em compatibilidade genética com a mesma natureza de Deus, porque há uma diferença entre relacionar e unir. Jesus, antes, ele se relacionava com os discípulos. Jesus antes, ele se relacionava com os apóstolos. Jesus antes se relacionava com os seus seguidores, com aqueles que estavam atrás dos sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele não se uniu a eles. Ele só se uniu a eles como igreja após a ressurreição, porque a cruz foi o caminho para que isso fosse uma realidade. Então, quando nós somos ressuscitados em Cristo, nós somos transportados. Olha aqui, gente, a mudança da genética espiritual acontecendo. Você é transportado do império das trevas, das garras do príncipe das potestades do ar, e você passa para quem? Para o reino do Filho. Fala para o reino de Jesus. Não, é para o reino de quem? Para o reino do Filho. E se é filho, é geracional. Se é filho, tem pai. Se é filho, tem família. Se é filho, tem DNA. Se é filho, tem compatibilidade. Você está encaixado.
Você foi transportado porque há compatibilidade genética. Então a cabeça pode se conectar ao corpo. Na cruz, nós perdemos aquela nossa natureza terrena, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, e nós recebemos uma natureza divina transformada. Após ressuscitarmos, nós recebemos o mesmo Espírito que trouxe Jesus dentre os mortos. Você acabou de ler isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós fomos ressuscitados da mesma maneira que Ele foi ressurreto. Agora em nós opera o mesmo poder que trouxe Ele à vida. Por isso Deus pôde unir a cabeça ao corpo. Não relacionou, Ele uniu. Porque relação é fruto de um esforço humano. Eu começo a me relacionar com alguém, construindo uma amizade, mas de repente eu entendo que não existe compatibilidade de propósito, e portanto nós vamos ser meros colegas, mas talvez nós não consigamos ser amigos, porque é uma relação, é fruto do esforço humano. Você se liga e se desliga quando você quiser. Agora união não. União é um pacto. União é uma comunhão eterna. União é uma conexão permanente. União é o que te faz um só com o outro. Por isso, além de ser o corpo, nós somos a sua esposa. Nós só podemos ter intimidade porque nós somos um só. Isso é estar unido com Ele. E agora eu falo com você sobre as 4 bases mentais. Repita comigo, 4 bases mentais do Espírito. Quando eu recebo a cabeça de Cristo, olha o que está acessível a mim, Everton. O entendimento, a sabedoria, a revelação e a iluminação. Não se trata de um conhecimento ou uma informação aprendida nos livros, mas se trata de algo que você recebe dentro de você, que o leva a uma compreensão, a uma percepção diferenciada da sua identidade. São 4 aspectos da percepção espiritual que só podem ser acessadas pelo cabeça. Jesus, Ele tinha todo o entendimento que o Pai lhe deu. Jesus tinha toda a sabedoria que o Pai lhe deu. Jesus tinha toda a revelação que o Pai lhe deu. Jesus tinha toda a iluminação que o Pai lhe deu. E agora, como seu corpo unido a Ele, em lugares celestiais, tudo isso escorre sobre mim. Isso tem a ver com a minha capacidade de funcionamento, de movimentação, não na força do meu braço, no meu intelecto, nos meus dons, no meu talento, mas num derramar do Espírito sobre a minha vida, que me capacita a fazer coisas que humanamente eu não faria, mas que são fruto de um milagre de Deus. A igreja, ela não tem que sentir, ela tem que saber. Repita isso comigo, eu como igreja, não tenho que sentir, eu tenho que saber. Meu irmão, se você estiver assentado com Cristo, você estará fora dos lugares em que a religião impera, dos lugares em que a religião governa, porque o mesmo poder que operou em Jesus, nos 3 aspectos que Deus proporcionou, segundo a carta de Paulo aos Efésios, a ressurreição, a exaltação e a supremacia de Cristo, isso, e o colocou acima de todo principado e potestade, ou seja, o que a Ele foi dado, que é o nome que está acima de todo nome, ou seja, todo o poder que estava no Pai e que foi concedido a Ele, tanto na terra quanto no céu, que estava em Cristo, agora Ele sujeitou a nós como igreja. Se Ele for o nosso cabeça, se nós nos movimentarmos como corpo, nós vamos entender o que é viver a plenitude de Cristo. Volto a dizer, saber é diferente de sentir. Se eu fosse sentir hoje,
Eu estava trocando algumas ideias com o pastor Israel antes de começar o culto, e falando das minhas falibilidades humanas, das minhas dificuldades, das minhas limitações naturais como ser humano. Mas eu não ministro a vocês aqui somente como homem, eu ministro a vocês aqui como um membro que é parte do corpo de Cristo. Eu ministro a vocês aqui como parte da igreja que está assentada nas regiões celestiais. Eu não ministro com base nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Eu ministro com base naquilo que eu creio e que eu vejo pelos olhos da fé. É fácil para você emocionalmente pregar as câmeras. É fácil para alguém se reunir com algumas pessoas. Não quero desvalorizar o seu esforço, como disse mesmo o pastor Cris no início da reunião, num dia chuvoso, frio, que você poderia estar com o controle na mão, assistindo da sua TV Smart, o culto diretamente da sua casa, com uma pipoquinha do lado, com uma sopinha quente, você resolveu vir aqui participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu não estou menosprezando, mas imagine o que é para um pastor que sempre chegava aqui e tinha 1.800 lugares lotados, pessoas encostadas na parede, sentadas no carpete aqui na frente, porque não tinha lugar para as pessoas sentarem. É fácil para nós não poder abraçar, é fácil para nós não poder tocar, é fácil para nós não poder chegar perto de você e ministrar sobre a sua vida. Como dá vontade de chamar todo mundo para frente, pôr a mão na cabeça de todo mundo, como nós sempre fazíamos, mas nós não podemos. Então eu quero lhe dizer, eu não vivo pelo que eu sinto. Eu entendo que eu estou incluído com você num propósito eterno e que Deus está no controle de todas as coisas. Então não se preocupe com o momento que você está vivendo. Olhe para o seu futuro, para o autor e consumador da sua fé, pois os dias futuros vão definir as suas posturas agora. Não se entristeça pelas crises momentâneas que você está vivenciando, porque elas são passageiras. O propósito de Deus é eterno e você está com Ele nas regiões celestiais. Eu não continuo sendo igreja pelo que eu sinto, eu continuo sendo igreja pelo que eu creio. E eu ainda creio que nós somos o corpo de Cristo assentado com Ele em lugares celestiais. É uma pena, mas nós temos uma igreja muito emocionada, muito emotiva. Uma igreja que não se assegura dos seus termos com o entendimento revelado da cabeça que é Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua posição temporal não pode definir a sua posição eterna. A sua condição momentânea não pode definir o seu futuro. Eu não estou falando, meu irmão, de um lugar geográfico, eu não estou falando de um espaço físico, eu estou falando de um âmbito infinito, eu estou falando de dimensões espirituais, eu estou falando de lugares celestiais. Você que é pai, não chega em casa desesperado, trazendo insegurança ao coração da sua esposa, desconfiança ao coração dos seus filhos, falta de credibilidade na sua família. Não, diga para sua esposa e para os seus filhos: olha, a situação que nós estamos vivendo é passageira. Sabe por quê? Porque a nossa situação temporal não define a nossa posição eterna. Nós somos o corpo de Cristo, nós estamos assentados em lugares celestiais e nós vamos orar e os milagres vão acontecer. Esse é um tempo de milagres. Esse é um tempo de prodígios, esse é um tempo de maravilhas, esse é um tempo de experimentarmos o sobrenatural, de acessarmos novos lugares no Espírito. Esse é um tempo de você buscá-lo como você nunca buscou. Esse é o tempo de você assumir a sua condição como corpo ressuscitado. Esse é o tempo de você entender que você está sob o comando do cabeça. Esse é o tempo de você entender que você tem intimidade com Ele, porque você é esposa.
estou falando de um ambiente onde nós estamos com Cristo e podemos desfrutar da sua vida ressurreta, da ressurreição, da exaltação, da supremacia. O saber, ele pode me levar a outros lugares. Quando eu sei, eu desfruto de quem eu sou. Quando eu sei, eu usufruo do que eu tenho. Quando eu sei, eu vivo o que eu posso. Por isso, nós não podemos improvisar como igreja. Por isso nós não podemos dar finalidades que não são bíblicas para a igreja. Porque nós não estamos criando um lugar de suprimento terapêutico de carências. Nós não estamos gerando um lugar onde as pessoas vêm realizar os seus desejos e necessidades. Não, nós nos adaptamos, infelizmente, como igreja, aos sonhos e aos interesses ambiciosos e cobiçosos das pessoas. Mas igreja não é isso. Nós não somos um movimento neopentecostal evangélico. Igreja ainda é o corpo de Cristo, e o seu lugar, a sua posição ainda é nas regiões celestiais. Por isso você precisa expressá-lo. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu preciso expressá-lo. A igreja precisa progredir, ela precisa levar adiante a missão de Cristo. Nós precisamos ser um como Ele foi através da grande convocação de João 17. Nós precisamos amar o próximo através do grande mandamento de Marcos 12, 28. Nós precisamos ir e pregar o Evangelho através da grande comissão de Marcos 16 e 15. Nós não estamos aqui para buscar a glória para nós mesmos. Nós não nos reunimos para aprender como expressar a nossa vontade. Nós nos reunimos para aprender como expressar a sua presença para o mundo, que carece de um toque da sua glória. Por isso Paulo vem dizer aos coríntios: quando vocês se reunirem como igreja, não na igreja. Olha isso, Paulo escreve aos coríntios e ele diz: quando vocês se reunirem como, não na. Ele não está falando de um lugar físico ou geográfico, ele está falando de uma forma. O que é se reunir como igreja? Pense em como seriam poderosas as nossas reuniões, Everton. Pense que nós não teríamos pessoas com uma mentalidade miserável reunidas para pedir. Não seria um lugar de petições para resolver problemas. Seria um ambiente de verdadeira espiritualidade, onde o sobrenatural aconteceria de forma extraordinária. Seria um ambiente de poder concentrado, uns com palavra de ciência, outros com palavra de sabedoria, outros com dons de cura, as repartições dos talentos do Espírito, as movimentações dos anjos, dos seres celestiais, dos seres angelicais se movimentando e liberando do trono de Deus os tesouros insondáveis. Nós não teríamos almas carentes e necessitadas. Nós teríamos um espírito ressuscitado com Cristo, uma mentalidade provedora. Nós não viríamos buscar o poder, mas sim nós nos reuniríamos para manifestar a sua presença. É por isso que nós estamos hoje aqui, para participar do pão e do vinho, porque Ele disse: fazer isso em memória de mim. Por quê? Por que fazer em memória dEle? Porque todas as vezes que nós fizemos isso em memória dEle, o corpo ressuscitado se une à cabeça, e a cabeça traz à memória aquilo que nos dá esperança. A cabeça traz a mente de Cristo para o corpo, e nós participamos do seu corpo, e nós participamos do seu sangue, e nós nos fortalecemos ainda mais nas dimensões celestiais, que é nos lugares que nós precisamos ocupar, nos lugares que nós precisamos influenciar, nos lugares que nós precisamos transformar. E Ele conta comigo e com você.
Não olhe para o presente, não se firme nas coisas passageiras, não coloque o coração naquilo que é momentâneo, não olhe para o calendário humano, olhe para o calendário de Deus, olhe para os registros da eternidade, esteja com Ele, assentado nos lugares celestiais. Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia aqui na frente conosco. E eu quero que você nesse momento se coloque de pé e levante as suas mãos ao alto. E você comece a uma oração a Deus e diga assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou tão individualista. Eu não tenho esse pensamento plural, coletivo, expansivo. Me perdoa porque eu não me entendo como parte do teu corpo. Eu sempre achei que eu era membro de uma organização institucionalizada. Eu nunca pensei que eu fosse membro do teu corpo ressuscitado. Eu sempre achei que eu podia agir segundo os meus sentimentos, mas agora eu aprendi que eu preciso agir segundo a revelação que flui do cabeça, porque eu estou unido a Ele. Todos receberam? Apresente seu pão assim ao céu. Senhor, nós te agradecemos, porque hoje nós não apenas fizemos parte do teu corpo, definitivamente nós somos o teu corpo. Nós queremos mudar a maneira com que nós conceituamos esse ato, porque nesse momento nós estamos nos unindo a Ti e sendo um contigo. Nós estamos funcionando como membros do teu corpo, participando ativamente. E quando nós fizemos isso em memória de Ti, nós ativamos a Tua mente como cabeça sobre nós, para que todo governo, todo controle, toda supremacia, toda autoridade seja Tua e não nossa. Por isso nós te agradecemos pelo Teu sacrifício, porque foi por conta dele que nós nos tornamos seres eternos. Foi por conta dele que nós fomos ressuscitados contigo na cruz do Calvário. Foi por conta dele que hoje nós podemos dizer que estamos assentados contigo em regiões celestiais. Nós te agradecemos, Pai, e te damos em ação de graças. Por isso participe no nome santo de Jesus. És mais real que o chão que eu piso. Eu gostaria que você pegasse o seu cálice agora. Você que talvez esteja em casa, esteja ceando conosco. Você que talvez tenha preparado o pão e o vinho na sua residência com seus familiares, para ter um momento de comunhão com o Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqueles últimos instantes entre o Getsemane, a prisão, o julgamento, Jesus, ele foi extremamente pressionado, vivendo de forma crítica o caos mais intenso que qualquer homem poderia viver. Mas ele sabia que todas aquelas coisas eram momentâneas, porque o Jesus de Nazaré precisava morrer para que o Cristo ressuscitado pudesse vir à luz e mudar a história da humanidade. Ele sabia que aquele momento era passageiro, que aquelas circunstâncias eram momentâneas, que ele morreria, ele seria sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria com poder e autoridade e glória, e que a partir daquele momento seria inaugurada uma nova era na história da igreja e para a igreja. E se hoje eu e você podemos dizer que não mais vivemos por vistas, mas vivemos por fé, que nós não nos guiamos pelas nossas percepções naturais, pelos nossos sentimentos, mas sim pelo que nós cremos, é porque nós sabemos que tudo que estamos vivendo agora é momentâneo. Deus vai tirar muitas coisas do lugar, se prepare para isso.
Porque coisas que você havia colocado a sua expectativa e você achava que eram as coisas certas a serem feitas, elas sairão de debaixo dos seus pés como se alguém tivesse puxado o seu tapete. Você vai perder o chão, mas creia, são situações momentâneas, passageiras, porque aquilo que Ele reservou para a sua vida é eterno, é permanente, é consistente, é concreto, é fundamentado, porque Ele não colocaria você assentado em regiões celestiais para te dar qualquer coisa. Deus não está arrancando coisas passageiras, efêmeras, desse mundo material das suas mãos, para te colocar num lugar pior. Não acredite nisso. Você é o corpo dele ressuscitado, e você está assentado com ele no lugar de autoridade. Por isso creia que os planos dele são melhores do que os seus. E este sangue, que nos purifica de todo o pecado, é a razão de nós termos sido transformados pela água e pelo Espírito, e termos nascido de novo através do sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Por isso entenda, hoje você é um ser espiritual, hoje você tem uma responsabilidade sacerdotal, hoje você faz parte de um organismo vivo chamado a igreja, que não pode ser compreendida filosoficamente, nem antropologicamente, nem historicamente. Ela só pode ser compreendida por revelação, e o Espírito que está sobre vós vos ensinará todas as coisas. Por isso tome esse cálice da purificação, e beba no nome de Jesus. Coloque o seu cálice na cadeira e levante as suas mãos. Eu pertenço a ti. As dores são passageiras, as frustrações são passageiras, as decepções são passageiras, são coisas que se perdem no tempo. Mas aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida nas regiões celestiais, e que está esperando por você, isso é eterno. Essa é a sua realidade. Diga: eu pertenço a Ti, Senhor. Eu pertenço só a Ti, Senhor. Eu pertenço a ti, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Levante suas mãos. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu lar. Que as bênçãos do Senhor alcancem a tua casa, a tua família e os teus. Que essas bênçãos, elas sejam derramadas sobre os teus filhos e sobre os filhos dos teus filhos, e a tua posteridade seja abençoada na terra. Que você leve adiante a revelação de quem nós somos, e que absolutamente nada roube a sua fé ou abale o seu caminho. Vão em paz. Que Deus vos abençoe. Tenha uma semana frutífera, produtiva e abençoada, em nome de Jesus. Aleluia.